Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira que precede a grande solenidade de Pentecostes, nós então vamos começar a ler o capítulo 21 do Evangelho de São João. É a conclusão do Evangelho de São João. Até aqui, nas últimas semanas, nós estávamos com Jesus no cenáculo. Era Jesus que nos dava suas palavras de testamento. Ali no cenáculo, Jesus anunciou a Pedro que ele, capítulo 13, ele iria traí-lo. E anunciou também aos seus discípulos que eles iriam se dispersar. Aqui, Jesus novamente congrega os seus discípulos dispersos. Ele havia dito na aparição às mulheres, que iria encontrá-los na Galileia. Precedet suos in Galileia. Jesus então faz aquilo que seria impossível. Ele marca um encontro depois de morto, ou seja, na verdade, depois de redivivo. Ele encontra seus apóstolos onde tudo começou, na Galileia, na beira daquele lago. E provocando uma pesca milagrosa, ele traz Pedro e João, discípulo amado, para a margem, para um diálogo. Por que é importante esse diálogo? Porque Jesus vai subir aos céus. E ele precisa deixar clara aqui a hierarquia que ele constituiu. Antes da sua paixão, lá no capítulo 16 de São Mateus, Jesus tinha olhado para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que Pedro tinha entendido muito pouco da cruz de Cristo. Quis rejeitar a cruz. Jesus o chama de Satanás. Fez juras de amor, dizendo que iria morrer por ele. O negou 3 vezes. Aqui então Jesus quer solidificar esse ministério de Pedro agora na ressurreição, para que ninguém tenha dúvida e nem mesmo Pedro duvide. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe diz: Pace oves meas, apacenta as minhas ovelhas. É Jesus confirmando o poder das chaves, o poder do magistério, o poder de apacentar. Mas o que acontece? Pedro, depois de todas as suas bravatas, ele está inseguro. Pedro pede para caminhar em cima das águas. Jesus diz: vem, ele vai e afunda. Jesus professa sua fé: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus o elogia. Logo em seguida, Pedro afunda. Afasta-te, Satanás. Pedro diz: morrerei por ti, Senhor. E logo em seguida ele está matando por Jesus no Horto das Oliveiras, decepando a orelha de Malco. Meus queridos, nós precisamos rezar e rezar muito pelos nossos sagrados pastores. O próprio Jesus viu esse drama, viu este vacilar. Lá no Evangelho de Lucas está escrito, na última ceia, Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, Satanás está me pedindo para peneirar vocês todos, os apóstolos. Eu, porém, orei por ti, Pedro,
quando voltares, confirma teus irmãos. Nesta realidade, então, é que Jesus insiste 3 vezes, sabendo que escolheu um instrumento fraco para confirmar a fé dos irmãos. Tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, nós, católicos, cremos na hierarquia. Nós cremos que Jesus sobe aos céus e não nos deixa sozinhos. Ele nos dá uma hierarquia. Essa hierarquia, ela não é perfeita, mas ela tem o carisma da infalibilidade nos momentos cruciais, decisivos, importantes da história. Esse carisma da infalibilidade ele é exercido, coloca balizas da nossa fé, a mesma fé de 2000 anos. Claro, aconteceu na história que no momento em que os fiéis mais necessitavam, os pastores saíram correndo como se fossem mercenários acovardados. Mais ou menos como a tragédia de um capitão que vê o navio afundando e diz: tchau, fui, e deixa as ovelhas. Isso aconteceu na história. Isto é a covardia dos seres humanos, e isto que aconteceu lá aos pés da cruz, dos apóstolos saírem correndo, de Pedro negar Jesus, isso se repetiu ao longo da história. E aí vem a tentação de dizermos: não precisamos de hierarquia. Mas nós precisamos sim, porque Jesus a constituiu. Então, Jesus aqui confirma o mandato apostólico de Pedro, porque ele havia dito no cenáculo: eu orei por ti. Tu, quando voltares, confirma os teus irmãos. Rezemos nós também pela hierarquia da igreja. Existem momentos históricos dramáticos, mas quando eles voltarem, confirmarão os irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.